Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentalha aqui, eu vou fazendo aquilo que eles não meteram a pata para destruir ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma foto e um vídeo também, né? Um outro vídeo que viralizou nos últimos dias, mostrando o Réveillon em Paris, tá? Então tinha uma... vou deixar o link para vocês aí, quem ainda não viu, né? Tem uma fileira, assim, uma multidão de pessoas em frente ao Arco do Triunfo e tem um cronômetro lá em cima do Arco do Triunfo que está ali, né, contabilizando os últimos segundos, né, os últimos momentos antes da virada de 2023 para 2024, e aí quase todas as pessoas com o celular apontado para o Arco do Triunfo, para o cronômetro, né? E aí muita gente começou a criticar, dizendo que isso aí era uma espécie de escravidão da tecnologia, que a tecnologia está aí destruindo os afetos, não tinha nenhum abraço na foto, no vídeo, né, também, nem um pulo de felicidade ali. Então, quer dizer, suscitou essa discussão aí sobre o poder da tecnologia e a destruição do afeto, das relações humanas, etc e tal, tá? E teve gente também falando da Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Então vamos falar um pouquinho sobre o Debord hoje, relembrar isso aí, né? Porque tem conexão com algumas coisas que ele apontava lá, e também vale a pena refletir aonde que tem aí outros deslocamentos que não cabem na teoria dele. Então tem os dois lados aí dessa moeda, certo? E aí eu dividi, na verdade, falar um pouquinho sobre o Debord, né? Quer dizer, narrar para vocês a notícia rapidinho no início, falar um pouquinho sobre o Guy Debord também e o conceito dele de sociedade do espetáculo, para depois a gente refletir essa foto, esse vídeo em conexão com as ideias do Debord. E depois eu dividi aqui em três núcleos temáticos, três temazinhos, né, que podem ser objeto de reflexão aqui da gente em relação a essa foto aí, tá? Então o primeiro é o olho, a imagem e a representação, que tem tudo a ver com essa conexão aí do celular, com as imagens, com a vivência dos momentos e tal. O segundo tema tem a ver com a relação entre o momento e a memória, porque muita gente disse isso também, né? Tá? Vocês vão ver que, não, porque as pessoas não estão mais vivendo o momento, estão ali, né? Enfim, estão sendo escravos do celular, da técnica, estão mais preocupados em registrar as coisas do que viver as coisas, né? Então tem essa distinção entre vivência e registro. A gente também vai pensar um pouquinho sobre isso aí, a partir da noção de momento, de instante e de memória, tá? E o terceiro tema tem a ver com o individualismo, né? Quer dizer, o individualismo, a alteridade, o diálogo e o afeto. O mundo estaria ficando mais individualista e as pessoas estão ali muito mais preocupadas em fazer um registro pessoal do que, enfim, viver uma experiência em grupo ali, ou a dois, a três, enfim, né? E isso também é importante de pensar aqui, tá? Se não der tempo de fazer um vídeo, eu faço dois, sem problema aqui sobre esse assunto, porque é bem interessante, tem muita coisa legal para falar. E deixo para vocês aqui também, já desde o início aqui, mais uma vez, a minha dica do meu último livro de poemas. Está aqui o último que eu publiquei, né? O terceiro livro de poemas, o quinto pela Multifoco e o nono no total, tá? O zap está na descrição do vídeo aí. Quem quiser tentar aqui furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo, a gente conversa aí sobre o livro, beleza? Então, pessoal, vamos rapidamente aqui ler a notícia, né, sobre essa foto lá, o Réveillon em Paris, tá, em frente ao Arco do Triunfo. E como eu falei, vou deixar para vocês ali o link, não só o link da foto, mas do vídeo também, tá, para quem quiser ver, com a contagem regressiva e tal. E aí, né, os sites aqui, as páginas do Instagram, eles descrevem da seguinte forma, olha só. O vídeo mostra então o Arco do Triunfo ao fundo e uma multidão de pessoas fazendo a contagem regressiva, todos filmando o cronômetro. Nem pulam para o vídeo não tremer, é o que diz lá o Jornal Nota, né? E nem se abraçam também. E aí o Jornal Nota completa aqui, ele diz o seguinte: o que você acha disso? Você deixa os eventos de lado para registrá-los? Como se houvesse aí uma distinção, né, entre esse registro e o evento. Quer dizer, você não vive o evento, você está registrando ali, você vive uma lógica de registrar. Já lembro aqui uma piada que eu escutei uma vez de um amigo, né, que dizia que os japoneses são muito assim em relação à praia, por exemplo, né? Eles veem a praia em outros países e eles não tiram a roupa, não dão mergulho, eles ficam tirando foto da praia, né? Um negócio curioso assim. Enfim, e como a tecnologia avançou lá no século XX, isso também tem muita, enfim, dá muito pano para manga aí para refletir, né?
Então você deixa os eventos de lado para registrá-los? Você conhece alguém que faz isso? É muito comum as pessoas repetirem, pois é ruim demais isso, né? Mas é só olhar no show que está todo mundo filmando, a conta não fecha. Então realmente muita gente critica, mas faz, né? E a página do Instagram, O Mundo e Capitais, que eu vou deixar o link para vocês também aí, diz o seguinte, ó: virada do ano em Paris, 2023 para 2024, talvez o momento do ano em que mais estivemos conectados na história, né? Mas ao mesmo tempo talvez também seja um momento de maior desconexão com a fraternidade humana, né? Que essa coisa de não ter ali um abraço, não ter nenhuma, né, enfim, nenhuma coisa mais ali, nenhuma situação mais calorosa no sentido ali das conexões entre duas ou mais pessoas, né? Todo mundo enfurnado no próprio celular, no próprio registro ali, e não tem praticamente relação humana ali, né? E aí eles continuam, né? Nos celulares, cada indivíduo divide pixels com centenas, milhares, até milhões de pessoas pelo mundo, mas não se encontra um abraço em meio à multidão. E aí, para finalizar aqui, cito o jornal Panorama também, que eu vou deixar o link para vocês. Eles dizem o seguinte: o vídeo gerou muitos comentários negativos de internautas que criticaram a falta de espontaneidade, tá? E a dependência da tecnologia. Alguns chegaram a comparar a cena com um episódio da série distópica Black Mirror, que retrata os efeitos nocivos da sociedade conectada. Eu não conheço essa série, já ouvi falar, mas nunca vi, né, nenhum episódio. Agora, essa ideia de distopia tem muito a ver com isso aí realmente, né? E aí eles continuam, né? Outros, porém, defenderam o direito das pessoas de escolherem como querem curtir a festa e argumentaram que gravar o momento não significa deixar de vivê-lo, né? E aí, né? É uma questão interessante e ao mesmo tempo complicada. Está aqui o Guy Debord, tá, o Sociedade do Espetáculo. E para quem não conhece o Debord, né, muita gente falou aí da Sociedade do Espetáculo, vale a pena resumir aqui o que ele entende por espetáculo. E ao mesmo tempo, quem é o Debord, qual é o papel dele na história da filosofia, na história do século XX, na história da filosofia da França. Dá para fazer isso rapidinho aqui em resumo, né, para a gente poder pensar esse tema aí, tá? Na página 13, porque, vamos lá, qual é a questão? O Debord, essa ideia de espetáculo que o Debord está denunciando aqui, basicamente pode ser resumida na ideia de alienação, né? Quer dizer, então para o Debord, a sociedade do espetáculo é aquela sociedade na qual as pessoas se alienam da vivência direta das coisas e passam a viver a vida como se fosse uma vida de tabela, né, por procuração, ou ao mesmo tempo uma vida vivida pela imagem produzida por outras pessoas, tá? E aí nós vamos ver que tem um certo sentido isso que ele está falando, e as fake news hoje são um exemplo evidente disso, né? As pessoas perdem o rastro ali completo da história, das conexões filosóficas mais amplas e acreditam num remendo ali de informação patético, mal feito, porque é isso, né? Está sendo vivido pela informação de um outro que criou aquilo ali, uma farsa completa, e a pessoa repete, né? Por outro lado, algumas ideias do Debord já estão meio que ultrapassadas, porque é preciso refletir certas conexões aqui, certos conceitos que ele cita, até certas palavras mesmo que ele usa, é preciso perceber aí outras nuances para poder entender que não é só isso, né? Bom, de qualquer forma é interessante pensar na radicalidade do que ele apresenta como alienação, porque efetivamente a gente tem visto muito isso aí no mundo de hoje, e vocês vão ver, né, vamos tentar aqui chegar numa reflexão que a gente vai perceber aqui nessa leitura, né, do Debord, na conexão do conceito dele com essa foto aí do Arco do Triunfo, que dois assuntos, dois temas, tá? E duas instâncias de vivência que sofrem evidentemente com essa alienação que ele está sugerindo aqui, são a inteligência, tá? E a questão das relações humanas, o afeto, tá? Então vamos lá, pessoal. Na página 13 ele diz o seguinte aqui, ó: tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação, né? Ele está falando basicamente dos meios de comunicação e da transformação das informações
por esses meios de comunicação em mercadoria. Ou seja, isso vira um mero produto ali de troca instantânea e perde o rastro histórico, perde o rastro político, perde o rastro de extensão filosófica e vira uma coisa banal ali, imediatista, uma vivência rapidinha do cotidiano que não tem maiores complexidades, maiores apreensões no nível da inteligência, tá? Então, o problema é que ele parte aqui já de uma ideia de vivência direta que há que se questionar, né? A gente vai pensar isso aqui também, está no decorrer do vídeo. Então, vamos lá, tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação. A segunda frase, o espetáculo é a inversão concreta da vida, ou seja, a mesma coisa, né? Quer dizer, essa coisa da imagem que vive a vida por você, que constrói o sentido por você, né? Que é construído esse sentido, né? Que está ali meio que te sequestrando, ele foi construído por outra pessoa, você não participou desse processo, né? Então isso é uma inversão concreta da vida, e a vida seria, nessa perspectiva, a sua participação direta na construção daquele sentido ali, né? O espetáculo, outra aqui na página 14, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens, tá? Então fica... no caso dessa foto aí, tá, do Arco do Triunfo, essa frase aqui do Debord está até já defasada, porque ele diz aqui, né, que não se trata de um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Talvez não haja nem mais relação social, né, numa situação daquela ali. A mediação da imagem se transformou quase que no protagonista absoluto da coisa, né? E portanto se perde ali, como você não vê nenhum abraço, nenhuma conexão direta ali entre as pessoas, nenhum pulo de felicidade, nenhuma emoção direta, né? É como se realmente a representação daquela tecnologia ali do celular já fosse o protagonismo quase que absoluto, né, da construção de sentido ali, tá? E aí ele diz na página 15, o espetáculo inverte o real, né? O problema aqui é que ele parte de uma ideia de real, que é justamente essa ideia de uma intervenção direta, né? Ou de uma relação direta com a realidade. E aí nós vamos ver hoje, né? Vou tentar falar hoje aqui o primeiro assunto que tem a ver com a imagem, com o olho e tal, né? Vocês vão ver que essa relação direta, esse tal real aí que ele está sugerindo aqui que existe, que seria uma relação direta e não mediada por imagens, isso simplesmente não existe, né? Simplesmente não existe, tá? Então é importante a gente pensar isso aí para poder entender, inclusive, aonde está o problema, né? Que não está exatamente numa inversão do real, não é exatamente isso que é a questão aqui, né? Outra aqui na 18, o mundo real se transforma em simples imagens, é o contrário do diálogo. Aqui tem, né, a mesma repetição aqui da questão anterior, quer dizer, não se trata de um mundo real que se transformou em simples imagens, se trata de uma outra realidade ali, de uma outra lógica imagética, mediada por um outro tipo de lógica, que é a lógica do celular. E aí sim, a segunda parte faz sentido, porque realmente isso está destruindo o diálogo entre as pessoas mesmo, né? A gente vê ali nitidamente, tá? Que não há ali uma conexão entre as pessoas, não há abraço, não há troca, né? Há enfim, uma coisa monolítica ali, uma lógica inclusive sem variedade visual, né? Praticamente, tá? E mais uma aqui, né? Ele diz, contra o espetáculo, quer dizer, né? Aí agora a gente vai refletir aqui o que ele sugere para poder deslocar essa lógica aí, tá? Contra o espetáculo, o Debord sugere o quê? Duas coisas, a teoria, tá? E portanto a filosofia, a reflexão, né? A participação ativa das pessoas na construção de sentido e na percepção da realidade mais ampla, e aquilo que ele chama de situacionismo, né? Que seria justamente a construção de situações para além desse imediatismo alienado, né? E desconectado da percepção dessa lógica meio bizarra aí, e que fica quase que, né, as pessoas ficam cegas para isso, né? Praticamente não percebem isso aí. E aí nós vamos ver também, né, aos pouquinhos na reflexão aqui dessa questão, que isso se reflete na forma como as pessoas são violentas hoje em dia nas redes sociais, na forma como certas pessoas são violentas na rua mesmo, né? O bolsonarismo, de certa forma, é um pouco isso também, essa coisa das bolhas, né? Porque a bolha, essa imagem
dos celulares apontados para o Arco do Triunfo, ninguém se abraçando, ninguém ali experimentando uma lógica de contato e de deslocamento da sua própria individualidade, isso é uma espécie de bolha também, né? E é interessante a gente pensar isso aí, tá? E aí, pessoal, tem antes, né, eu quero falar de dois autores aqui, tá? Antes de analisar a questão da imagem, tá? Um deles é o Jean Baudrillard, tá aqui o Simulacros e Simulação, tá? Que é um livro dele muito interessante, que na verdade é uma reflexão. Nesse livro aqui, esse conceito de simulacro do Jean Baudrillard está tentando refletir a radicalidade da ideia de espetáculo do Debord, tá? Então, sempre que eu dei aula sobre isso, sempre que eu escrevi sobre isso, eu uso uma metáfora, uma comparação que eu acho muito fácil de perceber, né? A diferença entre o espetáculo do Debord e o simulacro do Jean Baudrillard. O espetáculo do Debord seria uma máscara, né, que está ali fazendo papel de rosto. Você consegue enxergar que é máscara, mas ao mesmo tempo você, enfim, já não é uma vivência direta com o rosto, né? O simulacro do Baudrillard, né, o conceito de simulacro do Baudrillard, já seria um estágio da plástica, né? Quer dizer, a plástica é uma alteração na aparência, aspas, natural, que é aquilo que o Debord e o próprio Baudrillard chamaria de real, né, chamariam de real. Então, uma alteração ali que transforma o rosto numa máscara que apagou ou tenta apagar ali de forma radical o seu caráter de alteração, né? Então, para fazer uma distinção aí entre o espetáculo do Debord, que seria uma máscara, e o simulacro do Baudrillard, que seria uma plástica, né? Então é como se os celulares, é como se aquele registro que o celular está fazendo ali do cronômetro do Arco do Triunfo fosse uma espécie de vivência plastificada, no sentido ruim do termo, né? Da situação ali que está sendo vivida, né? Que está sendo experimentada, que está sendo ali, né? Enfim, vivenciada pela pessoa. Então, e aí isso gera uma série de consequências problemáticas no campo, enfim, da cognição e ao mesmo tempo da própria relação humana, como a gente falou aqui agora há pouco, né? Mas ao mesmo tempo tem ali a sua valia, tem, enfim, aspectos ali que são interessantes e podem ser percebidos também, tá? Então, o Jean Baudrillard é parte desse diálogo aí, certo? E talvez a ideia de simulacro dele caiba até mais do que a ideia de espetáculo do Debord, como muita gente está citando aí na internet, tá? E tem esse livro aqui muito interessante do Anselm Yapp, que é um pensador alemão, que escreveu, né, uma biografia intelectual, vamos dizer assim, do Guy Debord e dos situacionistas franceses, que esse livro aqui é muito legal. Eu li 2 vezes, inclusive, e é um livro assim, interessantíssimo para entender ali a importância do Debord e, ao mesmo tempo, mais do que a noção de espetáculo, que é interessante de entender, mas a noção dele de situacionismo, que vai além, inclusive, da própria noção de espetáculo, que é uma questão muito interessante, a contribuição política dele, inclusive, tá? E aí, né, o Anselm Yapp diz o seguinte aqui, tá? Logo no início, né, ele fala: a contemplação passiva de imagens que ademais foram escolhidas por outros substitui o vivido e a determinação dos acontecimentos pelo próprio indivíduo. E aí, no caso desse celular, também é muito interessante, né, dessa foto ali daquela galera do Arco do Triunfo. E aí é por isso que é interessante estabelecer uma distinção entre o que o Debord apontava e o Baudrillard aponta no simulacro dele. Na verdade, nesse caso, não há uma imagem produzida por outra, né, por outrem, né? A própria pessoa está produzindo a sua não vivência ali, vamos dizer assim, né? No sentido dessa defasagem que existe do contato, e no sentido, inclusive, de uma pobreza de variedade visual, uma pobreza de variedade enfim, de conexão ali também, né? Então é a própria pessoa que produz a sua não vivência, vamos dizer assim, em relação a essa distinção entre o conceito do Debord e do Baudrillard, tá? Quer dizer, o celular, nesse caso ali, é um produtor de simulacro, ele é o próprio, né, toda a conexão ali da pessoa com a foto, com a imagem, com o entorno, é uma espécie de simulacro da vivência, né? Para a gente continuar com o conceito do Baudrillard, para depois a gente chegar aqui nos problemas desses conceitos, tá? Então, enfim, né, é isso, né? No simulacro, a contemplação passiva, né,
é escolhida pela própria pessoa. Tá? Então, enfim, isso é o aspecto problemático, e isso acaba gerando uma perda, né? Uma perda ali de uma série de coisas que poderiam ser aproveitadas, mas ao mesmo tempo gera alguns ganhos aí, que é legal de pensar também. Tá? Então, repito, se não der tempo de falar tudo agora, a gente faz mais um vídeo aqui, porque o tema é bem legal. Tá? E aí o situacionismo do Debord seria o quê? Né? Seria a arte de criar situações e não a expressão de situações já existentes, né? Cabe aqui a 19, né? Na página 19. E aí, nesse sentido, eu acho interessante pensar o seguinte, tá? O próprio Anselmo Iappo fala disso aqui. O único situacionismo possível para uma alienação que perdeu o rastro e que perdeu inclusive o entorno, que perdeu a variedade, tá? É aquele que remete a algo de conexão histórica, tá? O que alguns neo-vanguardismos não conseguem fazer, porque estão mais preocupados com o futuro do que com a reflexão, né? Então é interessante pensar isso, tá? E o próprio Anselmo Iappo fala disso na página 89 aqui, que é legal, acho legal citar isso, tá? Ele diz aqui, né? Tá aqui, né? Que ele fala, aonde está aqui, vamos ver, sim, ele fala do surrealismo, né? Ele diz: o Debord identifica a fonte da degenerescência do movimento, a supervalorização do inconsciente, né? Quando o elogio surrealista do irracional é recuperado pela burguesia para embelezar ou justificar a completa irracionalidade de seu mundo, vê-se um exemplo particularmente evidente da função totalmente desviada das velhas vanguardas após 1945. Tá? Então é interessante pensar isso aí, porque, né, o situacionismo, numa lógica dessa, ele precisa chamar atenção para uma extensão, para um rastro ali, né? Porque a própria situação toda ali, né, naquele momento, ela está impregnada de uma série de pobrezas ali que impedem, e que ao mesmo tempo a ideia de vanguarda, por exemplo, não contribui para melhorar, né? Porque a ideia de vanguarda está mais preocupada com a inovação, com o futuro, do que com criar qualquer tipo de rastro, de extensão mínima ali, né? Que essa sim, a extensão e o rastro poderiam gerar algum tipo de reflexão mais ampla, tá, para a pessoa que está vivenciando aquela alienação naquele momento ali, ou esse aspecto alienante do momento ali. Tá? E aí, para finalizar, pessoal, essa mudança pode ser feita também no nível do cotidiano, né? Ele fala aqui, né, na 99 e na 103 que o Debord e os situacionistas denunciam que a burguesia, e no caso seria a direita, né, e hoje a gente pode chamar de direita e tal, banaliza o cotidiano e vende a ideia de que o cotidiano é a esfera do banal e que, portanto, não pode haver nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de filosofia. É a coisa do filósofo chato, né? Que a gente já discutiu aqui a partir daquela ideia do Pondé e tal. E isso, portanto, gera ali um cenário perfeito para que jamais se discuta isso. O importante é curtir o momento, interessa isso aí. E aos pouquinhos o mundo vai mudando para outros cenários e outras lógicas aí que interferem na vida das pessoas de maneira direta e indireta, e que ficam meio que isolados, ficam meio que postos para baixo dos panos, por essa perspectiva, aspas, neoburguesa, vamos dizer assim, né, de que o cotidiano é o lugar do banal, que não se discute nada e tudo mais, né? Então o Debord vai apresentar a teoria e a reflexão e o situacionismo como alternativas a isso, tá? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui no próximo vídeo também, tá? A gente fez hoje um resumo, né, da questão aí dos celulares, do Arco do Triunfo e tudo mais, e falando também um pouquinho sobre a teoria do espetáculo do Debord, o situacionismo do Debord e o simulacro do Jean Baudrillard, tá? Que ajudam a desenhar razoavelmente esse tema aí. E aí no vídeo que vem eu vou falar das consequências disso no âmbito da imagem, do olhar aqui e da representação, que é o primeiro. O segundo tem a ver com a relação entre o momento e a memória, e o terceiro, o individualismo, a alteridade e a questão do diálogo e do afeto também. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã para completar essa reflexão aqui sobre essa questão interessante ligada lá aos celulares do Arco do Triunfo no Réveillon da França. Beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui!